Fala aí, meu povo, vocês estão bom? Eu tô bom, muito bem. Quinta-feira, ontem já fiz uma transmissão aí em uma breve caminhada que fiz para tratar com os senhores acerca do pedido de cassação do prefeito afastado. Levantei alguns pontos e ontem mesmo eu tomei ciência de mais algumas movimentações que eu preciso vir a público, tendo em vista que as alegações dos advogados, dos doutores das partes que encontram-se no hotel do Estado, alegam que eu estou tendo informações privilegiadas. E no caso essa que tenho sob minha posse, dividirei com os senhores. Então, caso os senhores queiram entender um pouco mais acerca das questões pertinentes ao desmantelamento dessa quadrilha por parte da Operação Trem da Alegria, fica aí, compartilha a live que eu trarei mais alguns detalhes e informações que ainda não chegaram no conhecimento da população como um todo. Então, como eles alegam que eu estou tendo informações privilegiadas, eu quero falar a respeito disso hoje e aproveitar para fazer uma analogia e para mostrar aos senhores o quão ruim podem ser as instituições e qual o impacto isso pode trazer para a vida dos senhores. E eu aproveito para pedir para alguém que conheça o senhor Reinaldo Garcia, sabem quem é? O novo assessor jurídico da Câmara Municipal que censurou o nosso pedido de cassação do prefeito, argumentando sobre julgados, sobre... me foge aqui as nomenclaturas, os termos técnicos, jurisprudências que, na visão dele, determinam o sigilo acerca do que está acontecendo. Então eu disse isso para os senhores em um momento acalorado lá na Câmara Municipal e o jovem rapaz me processou com diversas alegações, né? E sustenta por A mais B de que a tese dele de que deve ser mantido o sigilo acerca do que está acontecendo é necessário. E eu mostrarei aos senhores através de um despacho do Ministério Público argumentando exatamente o contrário e mostrarei a decisão do desembargador da 6ª Câmara acolhendo o despacho do Ministério Público e endossando cada uma das justificativas dadas pelo Ministério Público acerca da publicidade desses atos, mostrando que as questões tratadas são questões de ordem pública. Portanto, não é poder, é dever que haja uma publicidade acerca dos atos, desde que essa publicidade não invada a privacidade de nenhum dos investigados, o que não é o caso, tendo em vista que trata-se de conversas que falam a respeito de possíveis crimes cometidos. E a questão criminal, eu não saberei pontuar, obviamente, de memória, mas farei a leitura, que não tem absolutamente nenhuma ligação com a questão civil. Então, essas pessoas estão sendo julgadas por possíveis crimes cometidos. Mais de 15 crimes, possivelmente, cometidos, mas na visão do jovem advogado, do brilhante assessor jurídico da Câmara, a privacidade dos réus estava acima de qualquer interesse público. Ora, qual o problema se o erário foi atacado? Qual o problema se utilizaram caminhões, pipas, para irrigar estradas depois de chuva? Qual o problema se saquearam através da Santa Casa? Qual o problema se tiraram dinheiro público através de carnes, de peixe, de porcos, em festas que eram para angariar fundos para fins nobres e não foram? Isso não tem problema nenhum, não é de interesse público. Então, na visão do nobre advogado, a privacidade dos réus deveria ser preservada, não poderíamos falar de maneira nenhuma. Eu e o Dr. Mariel que escrevemos, né? Na verdade, eu pedi ao Mariel, quem escreveu foi ele, de forma brilhante mais uma vez, o pedido de cassação do prefeito preso. Bom, 3 indiciamentos, 3 mandados de prisão e mais de
15 possíveis crimes cometidos. Isso não salta aos olhos da Câmara Municipal, mas um mero indiciamento, tendo este sido arquivado pelo Ministério Público, sendo mantido pelo Judiciário, eles recorrendo e a decisão sendo mantida em segunda instância, mas a Câmara Municipal entendeu que o ex-vereador Thiago Câmara cometeu o crime ao apoiar um projeto de iniciativa popular. E isso foi defendido, advogados renomados foram contratados, dinheiro seu, dinheiro meu foi gasto para me tirar de lá, e não saltou aos olhos do nobre advogado, dos nobres advogados. Mas tudo isso que está acontecendo, 12 mil, eu estava falando em 4 mil, são 12 mil páginas, está escrito na defesa de um dos presos. Não sou eu que estou dizendo, é o advogado, sabe aquele advogado que veio aqui na minha cassação? O contrato com a empresa de advocacia para cassar o meu mandato foi feita com uma, mas o advogado que veio prestar assessoria é outra. E esse advogado, por sinal, é advogado do prefeito em diversos processos, inclusive processos que visam processar este que vos fala e visam, obviamente, tirar o prefeito do hotel do Estado. Eu entendo que não está muito fácil para ele mesmo, eles, com a minha visão rasa e superficial, tendo em vista que não sou advogado, mas o crime quem cometeu fui eu. Na visão do Reinaldo, não podemos falar. Se fosse o Thiago Câmara, eles estariam falando até da cor da cueca que eu estava usando. E isso porque a minha questão era civil. Mas as questões criminais acerca do processo de cassação do prefeito, não pode ser abordado na Câmara Municipal, porque isso não é interesse dos senhores. Isso é a visão do nobre advogado que ficou, conforme ele disse lá, fora da Câmara, no momento que ele tentou argumentar ainda comigo, quase que chorando, que passou a noite toda estudando e buscando uma jurisprudência para proteger as informações que, aos olhos dele e de parte daqueles que defendem e trabalham a defesa dos que estão presos, é informação privilegiada por parte deste que vos fala. Então, passa a ficar um pouco mais chata a minha transmissão. Peço que os senhores prestem atenção, porque eu procederei agora com a leitura do despacho, ou seja, eu não vou nem ler a peça da defesa deles falando que eu tenho informações privilegiadas. Eu vou ler o despacho dado pelo Ministério Público e depois passo a decisão dada pelo desembargador acerca da alegação feita pela defesa dos réus que permanecem no hotel do Estado. Então, peço que acompanhem comigo a leitura. Eu vou pular aqui da síntese processual por meio de isso aqui é a defesa deles. Ministério Público, processo de competência originária, número tal, 6ª Câmara Criminal do TJMG, Comarca de Guapé, Minas Gerais. Relator, desembargador Jalbert Carneiro Marques. Denunciante, Ministério Público, denunciados Nelson Alves Lara, prefeito de Guapé Municipal, prefeito de Guapé e outros. Egrégia Câmara Criminal, eminente relator, trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público em face de Nelson Alves Lara, prefeito de Guapé, de Davidson Silva Andrade, à época procurador-geral do município, Reginaldo Fernandes Souza, Paulo Henrique Camilo, Palmer Gonçalves Vieira e Fábio Alfrânio Coelho, à época secretário municipal de obras, imputando-lhe as práticas dos seguintes crimes. Aí eu pulo isso daí, porque isso daí já é de conhecimento de cada um de vocês. Não vou ficar aqui chovendo no molhado. Passo, então, ao próximo parágrafo. Pelo despacho constante no item 438, só para explicar para os senhores que são leigos como eu, item 438, quando o advogado tem acesso, e qualquer advogado, tanto que tem por mais de 20 advogados procurando esses processos todos os dias, obviamente eu posso ver, porque tenho advogados que têm toque, que entram no processo e me mostram como está o andamento. É o que deveria fazer os vereadores. É o que deveriam estar fazendo. É o que deveria fazer o senhor Reinaldo Garcia. Eu até anotei aqui, tá aqui a minha colinha, ó. A vereadora Jacenir falou que o assessor jurídico da Câmara, o senhor Reinaldo Garcia, aí se é mentira não é minha, é dela, ele habilitou no processo. E não deve ser mentira, porque eu vejo o histórico das pesquisas. Cada advogado que entra no processo,
ele deixa um rastro, fica marcado lá quando ele entrou, data e horário, número da OAB e o nome de quem entrou para pesquisar o processo, seja para trabalhar a defesa ou sejam os advogados que estão curiosos para saber como está o andamento do caso. Então, cada peça colocada, cada requerimento, cada decisão, cada prova tem um volume dentro do programa do PJE. Então, quando na resposta está escrito no item 438, a gente procura no item 438 para ver do que se trata. E o item 438, dos mais de 500 itens que tem só nesse processo, no outro eu já disse que são mais de 900 itens, totalizando aí, conforme a defesa dele, 12 mil páginas de provas. 12 mil páginas, repito, 12 mil páginas de provas. Pelo despacho constante no item 438, determinou vista ao Ministério Público para manifestar sobre a petição 434, onde os acusados Fábio Alfrânio Coelho e Palmer Gonçalves Vieira é os mesmos que ameaçaram minha esposa e filhos. Eles estão incomodados porque eu estou dando ciência aos senhores do que está acontecendo, de coisas que são do interesse público, que vereadores, que legislativo municipal e executivo municipal tinham por obrigação estar comunicando aos senhores para que os senhores tenham conhecimento do tamanho da devassa que foi feita no nosso município. Mas eles não fazem. Inclusive os pré-candidatos, o certo doutor, continua de braço cruzado, não fala nada, finge que não está vendo nada, como se não tivesse nada relacionado à Santa Casa. Não teve nem a curiosidade de pedir um advogado, tendo em vista que ele tem diversos aí trabalhando junto com ele, para entrar e falar assim, ó, abre aí, deixa eu dar uma lida para ver se tem alguma citação relacionada a verbas direcionadas à saúde, já que aquele louco do Tiago falou tanta coisa, deixa eu ver se tem. É simples, é só sentar com o advogado e pedir, olha, abre aí, deixa eu ver, para aqui, abre esse item para mim, deixa eu dar uma lida nisso daqui. E assim sucessivamente. Mas os réus consideram que eu estou tendo informações privilegiadas. Então, o argumento por estar havendo vazamento de informações do processo requer que seja decretado o sigilo estabelecido pelo Ministério Público, como a testemunha Tiago Sávio Câmara teve acesso às informações sobre quantias bloqueadas judicialmente. Eu não tive informações nada além do que foi falado na coletiva de imprensa que eu tive o prazer de participar. E daquilo que foi noticiado nessa mídia porca. Foi repetido inúmeras vezes pelo coordenador-chefe do GAECO, que já existe uma cifra aí, X, de bens bloqueados que possivelmente são oriundos de crimes cometidos. Uma vez que as cartas de ordem ainda não foram cumpridas e informadas nos autos. É o relato. 2. Com vistas dos autos, o Ministério Público requer seja feito chamado à ordem para viabilização de seu andamento nos seguintes termos. 2.1. A princípio, quanto à petição do item 420, formulado por Aline Franciele Alves, deve ser indeferida, pois não faz parte da ação penal. 2.2. Por outro lado, verifica-se que todas as defesas já tiveram amplo acesso a todas as provas produzidas, estando em condições de oferecerem suas respectivas preliminares defesas, como já providenciado pelos acusados Nelson Alves Lara e Reginaldo Fernandes de Souza. Detalhando a investigação, tenho que a presente ação penal está ligada aos seguintes autos. Número tal, captação ambientais, interceptações telefônicas, as defesas já tiveram acesso ao material integral, todos os áudios captados e a transcrição do material relevante. Item B, busca e apreensão, trata-se de expediente instaurado, atrelado à ação penal, apenas para a juntada do material apreendido no dia da deflagração da operação. Dito isso, cabe ponderar estar ainda material sendo analisado e não foi utilizado para o oferecimento da denúncia, pois a diligência foi posterior. Sendo certo, o resultado será útil apenas para o oferecimento de novas ações penais,
Sendo assim, não há necessidade de acesso aos resultados, que sequer existem para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Resumindo, eles querem acesso até as informações que o Ministério Público coletou e ainda não teve tempo de analisar. Item C. Arresto-sequestro trata-se de medida adotada para garantia do resultado útil do processo, sob o ponto de vista patrimonial, não havendo qualquer tipo de carga probatória. Assim, igualmente não há necessidade de acesso aos resultados, que sequer existem para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Item D. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Trata-se de diligência ainda em fase de quarentena e demandará razoável lapso temporal para fiscalização dos trabalhos técnicos. Tais quebras não foram utilizadas para o oferecimento da denúncia e têm por objetivo a apuração de outros crimes e oferecimento de outras ações penais. Mais uma vez, não há necessidade de acesso aos resultados, que sequer existem no presente momento, para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Resumindo, eles querem ter acesso a quebras de sigilo bancário que o Ministério Público teve acesso, mas não teve tempo de estudar. E eles julgam que eu tenho conhecimento disso tudo. Dando sequência. Portanto, as defesas não necessitam das outras diligências para o exercício imediato e pleno do contraditório e da ampla defesa, tendo adotado, porém, postura tendente a tumultuar o andamento do processo, com a realização de uma série de requerimentos nos autos, com o objetivo de gerar excesso de prazo e, consequentemente, a soltura dos réus. Importante consignar que as prisões foram decretadas há mais de 90 dias e já foram renovadas, porém, sequer ocorreu o recebimento da denúncia, permanecendo tal quadro. A almejada soltura concretizar-se-á mesmo diante da gravidade dos crimes praticados, e não pode ser admitido. Como já dito, diante da conduta dos acusados que não apresentaram suas defesas preliminares, não vejo nenhum prejuízo se designada desde logo data para a sessão de deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia, ou seja, já tem mais denúncia que podem culminar em mais determinações de mais prisões acerca dos mesmos réis e de outros, já que podem eles defenderem através de memoriais e até mesmo por meio de sustentação oral. 2.3. Quanto à alegação das defesas dos denunciados Palmer Gonçalves Vieira e Fábio Alfrânio, no sentido de que o Ministério Público supostamente ofereceu informações privilegiadas a uma testemunha, temos que a assertiva não procede, e é óbvio que não procede. E se trata de distorção maliciosa dos fatos. A testemunha Tiago Câmara, após o oferecimento da denúncia e deflagração da operação, peticionou, e eu não tenho por que esconder isso, peticionou formalmente, por intermédio de advogado, no caso, mais uma vez, obrigado Mariel, perante ao órgão ministerial, solicitando acesso às informações a respeito das provas existentes nos autos, quanto às ameaças que Palmer Gonçalves Vieira e Fábio Alfrânio Coelho e Reginaldo Fernandes Souza fizeram à sua pessoa, à sua esposa e aos seus filhos menores de 18 anos. Contudo, a finalidade de solicitar também formalmente o ingresso em programa de proteção às vítimas. Então, óbvio, meus filhos foram ameaçados. Minha esposa foi ameaçada. Eu fui ameaçado de morte. Mataram o meu cachorro, mandaram gente armada na porta da minha casa. O que eles esperavam que eu fizesse? E a princípio, óbvio, o sangue ferve às veias, eu entrei em contato com o Ministério Público, de maneira formal, através do meu advogado, pedindo o meu ingresso no programa de proteção a testemunhas. Foi muito grave o que aconteceu. Pena não ter sido visto dessa maneira pelo pré-candidato que escreveu aquela nota nojenta. Pena não ter sido visto assim pelas minhas vizinhas, no caso por uma vizinha que chama minha esposa de laranja e que me acusa de maneira suja, com aquela boca porca, para proferir o que ela não tem propriedade.
e coloca-se como uma pessoa defensora dos direitos das mulheres. O direito da minha esposa dormir em paz, sabendo que meus filhos estão em segurança, não é preocupação para o grupo das mulheres, não é preocupação para esse tipo de gente que me acusa do que eles são. Então eu consegui sim essas informações através de pedido formal e obviamente das informações que falo são as informações que chegam publicamente, que estão nos autos, que são criminais, que têm o direito e o dever de estarem públicos, diferente do que falou o senhor Reinaldo Garcia, mentindo dissimuladamente na Câmara Municipal, sendo pago com o nosso dinheiro para mentir para vocês e para depois me chamarem de loucos porque eu falo alto. Muito bem. Eu pedi, inclusive pedi algo mais. Eu peticionei pedindo acesso para que eu pudesse adquirir uma arma. E depois do momento do calor passado, obviamente, eu nunca fui uma pessoa que tivesse intenções agressivas, a não ser a minha maneira de falar, que é sim forte. Do contrário, eu nunca tive nenhuma conduta agressiva com absolutamente ninguém. Eu, com pouco tempo, refletindo a respeito das possibilidades de segurança em ter aporte ou posse de uma arma, eu decidi qual arma eu deveria comprar. E tá aqui, ó, a arma que eu carrego comigo, é essa aqui, ó. Não mais do que isso. Voltei a entrar em contato com eles e falei para desconsiderar esse meu pedido, porque eu não faria isso. Não vejo necessário portar, porque se alguém quiser fazer alguma coisa comigo, não vai fazer tanta diferença nenhuma se eu estiver ou não. Então minha proteção está aqui. É essa que eu carrego comigo. E as informações privilegiadas, que esses que querem de todas as formas se esconder e não mostrar, para não passar o vexame que estão passando, tentam me colocar ainda como eu sendo o criminoso. É o poste mijando no cachorro. Dando sequência, o Ministério Público, por dever de ofício, tendo em vista o formal levantamento do sigilo dos autos, franqueou a eles apenas, no caso a eles, a mim, tão somente acesso a peças já constantes no processo, coisas que todos vocês têm, inclusive executivo e legislativo. Nesse aspecto, é importante consignar não haver material contendo informações pessoais, eu não tenho acesso a extrato bancário, a dados pessoais de absolutamente ninguém. É importante consignar não haver material contendo informações pessoais dos requerentes Palmer Gonçalves Vieira, Fábio Alfrano Coelho, mas apenas informações a respeito de suas atuações enquanto integrantes de uma organização criminosa endógena. As informações acerca da saúde de Fábio Alfrano Coelho foram trazidas aos autos pela própria defesa e são absolutamente corriqueiras e irrelevantes. Eventuais imagens do SIGPRI, que é aquelas fotos que ficaram públicas, que obviamente não fui eu que tive acesso, eu tive acesso como todos vocês tiveram através de grupos de WhatsApp, jamais foram fornecidas a quem quer que seja, sendo certo que a testemunha não foi avisada anteriormente do dia ou do nome da operação. E obviamente eu não fui. Claro que eu não fui avisado. Eu fui avisado como todos os outros, com barulho de um helicóptero sobrevoando a nossa cidade e com toda aquela movimentação que aconteceu. E claro que eu sabia que tinha uma operação em curso, porque eu fui o responsável para essa operação ter o início. E é óbvio que relacionado com as informações que eu estava levando, eu sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Isso é informação privilegiada ou é ter um pouquinho de inteligência? Ora, eu estou levando esse documento aqui que comprova isso. Ora, eu estou levando mais esse outro. Ora, eu sei que existe uma operação em curso. Porque, obviamente, a partir do momento que o Ministério Público instaura uma operação, eu tenho ciência, fica público. Tanto quanto ter ciência o assessor jurídico que chegou lá possesso e o ex-vereador que tentou me agredir. Todos tivemos ciência. Só que eu acreditei no trabalho do Ministério Público. Eles não, eles menosprezaram. Tendo sido certo que a testemunha não foi avisada anteriormente do dia ou nome da operação. E pelos meus filhos, eu não fui avisado do nome da operação. Aquilo de estar com uma camiseta, com
Foi uma coincidência absurda que até eu fiquei abismado, e de fato foi. A camiseta que ele usa, aliás, é o símbolo da cidade de Três Pontas, fato possivelmente desconhecido pelos requerentes. Eu ganhei aquela camisa do meu amigo Marcílio Landim Meirelles, que é um cara genial, de um coração gigante, que já trabalhou como produtor musical, que conheceu o Milton Nascimento, sabendo que eu sou fã do Milton Nascimento incondicionalmente, tal qual eu sou também do Paulinho Pedra Azul, mas Milton Nascimento, vamos preservar aí que ele está dentre das minhas classificações de artistas, ele está no topo do topo do topo. Então o Marcílio sabia do meu gosto musical e me presenteou com a camisa do Milton Nascimento, que por coincidência eu utilizei ela no dia da operação. Quanto às quantias bloqueadas, sequer o Ministério Público teve acesso ao resultado das diligências. Basta ler os autos para chegar a tal conclusão, sendo absolutamente impossível, portanto, que tenha repassado informações a quem quer que seja. As suposições, portanto, são totalmente infundadas, atrasam o andamento do feito e jogam uma cortina de fumaça sobre aquilo que efetivamente interessa. É o que faz lá na Câmara Municipal, principalmente agora com a ajuda do nobre jurista, do advogado, do assessor jurídico. Ah, vai me processar, eu não posso criticar um servidor público que é pago com dinheiro de impostos. Manda mais um. O Ministério Público desenvolve trabalho ético e profissional com respeito às leis e sem qualquer tipo de vazamento. O parquê, lá do outro, por óbvio, não tem qualquer responsabilidade com relação ao uso político da investigação, sendo que cada cidadão é responsável pelos seus próprios atos. A testemunha, em contento, prestem bem atenção nessa parte, é um ex-vereador da cidade de Guapé e foi a pessoa responsável por trazer ao Ministério Público grande parte das informações. Peraí, eu vou ler isso bem devagar e vou grifar aqui, ó. A testemunha em contento, no caso eu, é ex-vereador da cidade de Guapé e foi a pessoa responsável por trazer ao Ministério Público grande parte das informações que geraram a investigação. Talvez seja essa a singela razão pela qual tem conhecimento de vários fatos. Esse parágrafo resume tudo. Releio. A testemunha em contento é ex-vereador da cidade de Guapé e foi a pessoa responsável por trazer ao Ministério Público grande parte das informações que geraram a investigação. Talvez seja essa a razão pela qual ele tem conhecimento de vários fatos. E obviamente essa é a razão, porque diferente dos patetas que ficaram lá dormindo, do vereador do trator que ficou utilizando o bem público a favor próprio, do vereador Everton Gonçalves que saiu em viagem, recebeu diária e teve a sua remuneração como assistente social paga em sua integralidade, isso daí é o quê? Eu pergunto a vocês. Se o senhor é pedreiro, oh meu Deus, e falta uma semana no seu serviço, o patrão vai te pagar a sua semana que você não trabalhou? Lá, o senhor Everton Gonçalves está trabalhando de empreita lá no CRAS? Existe isso? Tem essa possibilidade? O senhor Danilo Álvaro da Silva, a mesma coisa. É crime questionar isso? Isso está certo? Qual o nome que se dá para isso? Quando você recebe um dinheiro que não lhe é seu. Eu não vou nem falar. Como se chama isso? Bom, muito bem, eles fizeram. Eu, diferente deles, quando eu viajava, eu ia para lugares de pessoas mais inteligentes, mais capazes e que tinham mais ferramentas para me ajudar a desmantelar essa quadrilha. Ah, vereador Thiago Câmara vai para São Paulo. O que o vereador de Minas está indo fazer em São Paulo? Enquanto a cachorrada latia, a secretária de saúde saía daqui e ia para o Goiás, estava tudo certo. Mas eu estava lá em São Paulo estudando o orçamento, aprendendo, tentando enxergar de onde o nosso dinheiro estava sendo desviado, para levar informações precisas, para que um parágrafo desse me desse o endosso de poder bater no peito e falar: eu fiz o melhor que pude com o pouco que eu tinha para ajudar a nossa cidade. Eu não fiquei como parasita lá nos
pés de prefeito, lambendo saco, bunda. Me dá um carguinho pra minha mulher, dá um carguinho pro meu tio, dá um carguinho pro meu primo. Eu não fiquei bajulando hora de máquina pra fazer curral eleitoral, não. Eu saí arregaçando as mangas, viajando, gastando do meu dinheiro, tendo o meu direito privado tolhido por parte daquela ex-presidente da Câmara e daquele assessor jurídico maldito. Dando sequência. Causa espécie, porém, o Ministério Público que os indivíduos que proferiram graves ameaças à testemunha e aos seus filhos menores desejem imposição de sigilo, impedindo a pessoa ameaçada de ter ciência dos crimes praticados. Ou seja, o Ministério Público está aqui mostrando espanto. Ora, bolas! Eles, além de terem ameaçado ele, esposa e 2 crianças, eles ainda querem sigilo a respeito disso. A esposa de uns liga pro meu amigo Rafael, pede pro Tiago não falar assim não, porque ele nunca falou isso do Tiago. Não, não falou não. Aquilo que o Ministério Público pegou nas gravações que foram feitas foi a coisa da imaginação dos promotores, da polícia, minha, eu que estou supondo que eles conversaram aquilo. Eu queria de fato dormir com essa preocupação na minha cabeça. Eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. O próprio Ministério Público falando que causa espanto, eles ainda quererem que eu não tenha sequer o direito de saber quais foram as ameaças que eles fizeram ao que eu tenho de mais caro, de mais importante na minha vida. Ademais, diante de um esquema tão grave de corrupção generalizada, a publicidade dos autos é a medida democrática necessária. Está escutando, senhor Reinaldo Garcia? Vou colocar isso aqui em negrito também. E vou pedir pro Celcinho ou pro Dedei fazer a leitura disso lá na Câmara, já que eles me roubaram o cargo. Vou colocar em negrito para eu não me perder. Ademais, diante de um esquema tão grave de corrupção generalizada, a publicidade dos autos é a medida democrática necessária, sendo que o Poder Judiciário deve resguardá-la, sobretudo porque, factualmente, não há qualquer dado de intimidade a ser resguardado, mas apenas o desejo de que o público em geral não tenha acesso aos graves ilícitos que foram e prosseguem sendo investigados. Então aquilo que o Reinaldo disse não é nada mais do que mais uma mentira de mais um servidor que fica lambendo o político, pensando só no seu próprio interesse, e me processa por isso. Não foi seus filhos que foram ameaçados, moleque irresponsável, mentiroso, cínico, que fingiu um dia ser um homem decente e eu ainda, idiota, acreditei. Não foi seus filhos que foram atacados. Não foi sua esposa que foi ameaçada. Não foi sua vida que estava em risco, moleque. Naturalmente, os autos conexos, que possuem dados brutos de informações bancárias e fiscais, assim como o resultado total das interceptações e captações ambientais e buscas e apreensões, incluindo os dados extraídos dos telefones celulares, podem permanecer em sigilo, pois podem conter informações da vida privada que não interessam às investigações, com a ressalva de que as informações específicas de interesse criminalístico, após a necessária filtragem, podem ser transladas aos autos principais, pois elementos de prova da prática de crime. Diante do exposto, o Ministério Público requer: a. Seja considerada as defesas preliminares já apresentadas. B. A imediata intimação das demais defesas para que, independente do retorno das cartas de ordens vinculadas aos processos, número tal e número tal, apresentem suas defesas preliminares. C. Seja indeferido o pedido de decretação de sigilo pelos motivos aqui consignados. Então o Ministério Público pediu que não seja acolhido o pedido de decretação de sigilo, coisa que o senhor Reinaldo Garcia defendeu. Ah, porque o desembargador
Só pôde, desembargador só pôde, só deixou, não é deixar não, ele determinou a prisão. Incompetente. D. Seja dado um andamento regular ao feito, designando-se para a sessão acerca da deliberação do recebimento ou não da denúncia, a qual vem, ao ver do MP, deve ser recebida. Tanto que foi, né? Mais uma vez com o delay da Rede Globo, de informação, e, diga-se de passagem, de informação distorcida, errada, que por sinal, uma certa repórter local deu um Ctrl+C, Ctrl+V e fez o desfavor de transmitir desinformação. Aí o louco aqui é que tem que vir a público e explicar. Senhores, não aconteceu isso que a Rede Globo falou. Senhores, não aconteceu isso que a tal da TV falou, sabe? A Veloz TV, ela mesma. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Só que, infelizmente, os repórteres, a emissora e demais meios de comunicação tiveram preguiça de prestar atenção. Deixa eu... Meu computador está acabando a bateria. De prestar atenção na coletiva de imprensa dada pelo coordenador-chefe do GAECO, Dr. Igor Serrano, e tiveram preguiça de pedir a um advogado: olha, senhor advogado, entra nos autos aí, deixa eu dar uma lida no que está público, porque trata-se de uma ação criminal, deixa eu entender antes de eu dar a informação. Não, para que teu trabalho, né? Põe lá na Globo, a Globo dá a notícia e pronto. Igual tá dando as notícias, estava dando as notícias lá do Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia. Bota lá o bonitão do William Bonner. Olha lá a receptividade que eles tiveram. Precisa falar alguma coisa? É só ir diminuindo a proporção, a escala. Não é a proporção não, porque a proporção de cretinice é exatamente a mesma. Então li aos senhores a resposta do Ministério Público. Agora é mais curta. Eu passo a leitura da decisão dada pela Egrégia Sexta Câmara Criminal de Belo Horizonte. Decisão: vistos a defesa dos denunciados Fábio Alfano Coelho e Palmer Gonçalves Vieira, peticionou aos autos 452, requerendo que os autos sejam colocados em segredo de justiça, bem como as cautelares pelo fato da testemunha Tiago Sávio Câmara estar utilizando indevidamente as informações do processo para realizar postagens em tom jocoso. Jocoso é quando você debocha. Eu não estou debochando da segurança dos meus filhos, não. Eu estou falando com força, com veemência, com convicção de que vocês são canalhas. Quem ameaça mulher e criança é bandido. Quem ameaça mulher e criança é canalha, é bandido. E quem defende bandido, bandido é. Pelo fato da testemunha Tiago Sávio Câmara estar utilizando indevidamente as informações do processo para realizar postagens em tom jocoso e ofender os denunciados. Tadinho, eu estou ofendendo eles. São pessoas boníssimas. Bem como pelo fato de os jornais da cidade vincularem informações íntimas dos réus. Nossa, que intimidade! A intimidade das reuniões, das conversinhas nos automóveis, nos sítios, do peixe que foi roubado, da carne de porco que foi desviada, alimento que poderia ter sido dado para os nossos enfermos e que virou festa para vagabundo. Não, tá tudo bem, tá tudo legal. Não pode o Tiago Câmara falar, processa ele. Ademais, assevera a testemunha Tiago Sávio Câmara, aparentemente está tendo informações privilegiadas do processo. Quisera eu ter uma moral nessa envergadura. Não é que nem questão de moral. Mesmo se eu tivesse moral, isso se deu por trabalho de gente ética, de gente decente. Eu li o processo, estou lendo o processo. Eu sei muito bem da capacidade, da honradez desses bravos homens, desses promotores, desses policiais civis, militares, que eu converso sim. Fiquei sabendo de sujeira, eu já mando. Faz parte do contexto? Toma mais uma aí, ó. Descobri mais isso. Toma aí. Se tem ligação com o processo como um todo, bota junto aí. Se não tem, vamos abrindo outras representações, porque diferente da turma de parasita, de urubu e de hiena, eu continuo trabalhando. Não estou aí fazendo servicinho, passeando de carro, pedindo apoio de vocês, falando que eu sou independente. E eu garanto aos senhores, em breve os senhores vão ver a independência dessa campanha
Em breve, falta muito pouquinho para vocês verem a independência dessa turma. Tá faltando só um tiquinho. Muita gente me chamou de louco. Se eu falasse que prefeito ia ser preso, você tá doido, olha lá, o Pato Rouco tá doido. Agora ele ficou doido de vez, falando que vai prender o prefeito Nelson. Isso é loucura, não vai conseguir isso nunca. Não consegui mesmo não, não consegui. Tô falando aos senhores que vai ficar público. Daqui a pouco chegará às mãos dos senhores de uma maneira ou de outra. Não vai demorar. Não chegou ainda, eu não sei porquê. Aí os senhores vão ver. Criminosos apoiando a pré-campanha do bacana aí. Aguardem. Ademais, assevera deste modo requer a decretação de segredo de justiça dos autos principais e todas a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador Cristóvão Joaquim F. Ramos Filho, peticionou no documento 457, requerendo o andamento do processo. Foi aquela petição que eu li para os senhores. Não li o nome, não foi nem a promotoria daqui. Quem assinou foi o Procurador de Justiça, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, o senhor doutor Cristóvão Joaquim F. Ramos Filho. Aí agora a resposta do Judiciário à petição do Procurador. Requerendo o andamento do processo, alegando que as medidas cautelares não guardam relação com a ação penal, de modo que não há prejuízo para os réus. Além disso, em parecer contido no DOC 458, a Procuradoria-Geral de Justiça prestou esclarecimento a respeito do acesso da testemunha Tiago Sávio Câmara aos autos e manifestou-se pelo indeferimento do pedido de declaração de segredo de justiça nos autos principais. Está escutando, senhor Reinaldo Garcia, senhor advogado? Indeferindo o pedido de segredo de justiça, enquanto ficou aquele boca aberta lá, porque tem segredo de justiça, eu não posso ler o pedido de cassação, porque tem segredo de justiça. Tá aí a mentira deslavada dele. O que tem segredo de justiça nós não tivemos acesso, não. Não se opondo ao pedido, tarararará. É breve relatório. Inicialmente, cabe destacar que, a respeito de eventual obtenção de informações privilegiadas por parte da testemunha Tiago Sávio Câmara, não há prova alguma de que tenha isso ocorrido. Apenas meras suposições. Além de entender que os esclarecimentos prestados pela Procuradoria-Geral de Justiça são suficientes para se afastar qualquer hipótese de acesso privilegiado por parte dessa referida testemunha. Noutro norte, no tocante à decretação do segredo de justiça nos autos da ação principal, entendo que o mesmo deva ser indeferido. O desembargador indeferindo o pedido de segredo de justiça que o Reinaldo defendeu, que o desembargador mandou ter segredo de justiça. Mandou. Ele deve ter tirado aquela informação, sabe? A hora que eu chamo de aprendiz, aí acha ruim, aí me processa. A regra, isso é importante, a regra no processo penal é a publicidade externa e irrestrita, conforme disposição no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, sendo que a execução deverá ser prevista em leis. Estuda, Reinaldo! Estuda! Você está ganhando suficientemente bem para isso. Se não deu para absorver a quantidade de conhecimentos necessários na faculdade, aproveita do tempo ocioso que você tem nessa casa onde não se faz nada a não ser proteger político vagabundo. E estuda! Faça como eu faço. Dedica um pouquinho do seu tempo para exercitar esse músculo aqui de dentro, ó, que é o mais importante que nós temos no corpo. No caso em análise, a ação penal versa sobre crimes cometidos por agentes que se encontravam no exercício de sua função pública, de modo que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual dos denunciados, posto que é o interesse da sociedade saber dos atos praticados e das providências que estão sendo tomadas. Estão entendendo? Como é que eu mantenho a calma?
Como é que uma pessoa sã consegue manter a calma? Ir lá para a Câmara, ver aquela linguagem nojenta, ver ele quase babando de amores por vereadores que só ferram com a vida da população. Eu não posso ler, tá aqui, e nem sei o que lá. Aí os ânimos se exaltam, a população manifesta, o que eles fazem? Processam. Chama minha esposa de ladra porque ela comeu uma coxinha, me chama de ladrão porque eu tomei uma garrafa de água mineral. Vocês estão entendendo? Enquanto isso, tá a equipe do pré-candidato aonde? Todos de braços cruzados. Aí a vereadora tá falando o quê? Eu não posso apoiar um louco. Louco? Louco é quem viu que foi tirado da Santa Casa e não faz nada. Não há na legislação penal qualquer restrição à publicidade dos atos no presente caso, não devendo ser aplicado o Código de Processo Civil, porque os princípios que regem o processo penal são distintos. Então isso daqui traz de maneira irrefutável que aquele incompetente do novo assessor jurídico não passa de um grande mentiroso ou então de um grande incompetente. Pode ser uma das duas hipóteses. Não podemos nos olvidar, palavras difíceis, não podemos nos olvidar de que o direito penal possui princípio da prevenção geral também, consistente em demonstrar a vigência da lei penal e desestimular a prática de infrações penais. Eu tive dificuldade na leitura, mas não vou ter dificuldade de explicar isso não. O processo de infrações penais, ele tem que ter publicidade para que dessa forma desestimulem pessoas que possam tender a atitudes criminosas. E o que faz um assessor jurídico pago com o seu dinheiro? Priva, com o vasto conhecimento dele, sobrepondo um desembargador. Ele entende mais do que o desembargador. Achou uma jurisprudência lá da casa do PQP, de um processo civil que não tem absolutamente nada a ver com o processo criminal, e vai defender aquilo com veemência lá na Câmara, como se fosse um tirano, um ditador, à la salsicha e à la flor do campo. Sendo o interesse coletivo acompanhar os desdobramentos da ação penal, principalmente dos delitos vinculados à administração pública. Sendo de interesse coletivo acompanhar os desdobramentos da ação penal, principalmente os delitos vinculados à administração pública. O Código de Processo Penal prevê que o juiz poderá tomar as devidas necessárias à prevenção da intimidade do ofendido, conforme artigo tal do Código de Processo Penal, não dos investigados. Então, o que deveria ter privacidade é com relação à minha pessoa, que figuro como vítima nisso daí, canalha. São os meus filhos que você deveria estar se preocupando, canalha, incompetente. Não é preocupar com bandido não, moleque. Não dos investigados. Exatamente porque está em estreita relação com os princípios do direito penal. Mormente quando a segurança pública é um tema de intensa preocupação em nossa sociedade atualmente. E a atuação dos agentes públicos coloca em evidência, devendo ser mantida a publicidade dos autos principais. Quanto ao pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que para evitar alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a defesa deve ser habilitada nos autos das medidas cautelares antes de apresentar a defesa preliminar, razão pela qual indefiro seu pedido. Deste modo, indefiro o pedido de decretação de sigilo nos autos principais. Deste modo,
indefiro o pedido de decretação de sigilo dos autos principais. Escutou, Reinaldo Garcia, assessor jurídico da Câmara Municipal? É compreensível? Precisa de faculdade? Do quê? Precisa de um professor aí do seu lado para te explicar o óbvio? Que 2 e 2 são 4? Que trata-se de uma coisa lógica? Ou vai continuar sustentando a sua brilhante tese para privar a população de ter acesso às informações relevantes ao conhecimento público, das questões públicas, do dinheiro público? Após, determino que os autos sejam encaminhados ao setor responsável para retificar o cadastro dos autos, constando como tarará, sendo oferecida a defesa preliminar. Após, retomem os autos conclusos, intime-se, publique-se e cumpra-se. Belo Horizonte, 13 de maio de 2024. Desembargador Jalbert Carneiro Jacques. Então, senhoras e senhores que me acompanham mais uma vez, eu me desculpo com os senhores pela exaltação, por mais que eu seja aconselhado a falar baixo, que não pega bem para um político falar alto, mas na minha leitura o que não pega bem para um político é ser ladrão. O que não pega bem para um político é pegar peixe que poderia ser dado para crianças, para doentes, para trabalhadores, para servidores. Isso é que não pega bem. Falar baixo, falar alto, ter sangue nas veias, é uma característica peculiar de cada um de nós. Alguns falam baixo demais, outros falam alto demais. Os italianos geralmente são povos, é um povo, aliás, me perdoem a colocação, mais fervoroso na sua fala, na sua conjuntura familiar. O francês já é mais acometido, é mais frio. O brasileiro já é mais receptivo. Então cada um tem uma característica intrínseca. O que eu posso garantir para vocês é que eu não tenho característica de covarde, é que eu não tenho característica de oportunista, é que eu não tenho característica de mentiroso. Podem me taxar como louco, como bem entenderem. Loucura para mim é uma vereadora ficar, nós agradecemos muito, senhor prefeito, chamando o preso de prefeito. Agradecemos muito a participação. Como se não fosse advogada. Como se não entendesse a postura de um juiz frente a uma testemunha. Como se eu for intimado a dar um depoimento ao Ministério Público ou ao Judiciário, eu vou ter o direito de chegar lá e ficar fazendo política de frente ao promotor. Veja bem, promotor, porque aqui, ó, eu quero que você faz isso, eu quero que você faz aquilo. Ô, seu juiz, aqui, ó, eu quero que você faz isso, ó, pra você constar isso daí, ó. É 2 palavras, eu tô atrás das grades. E assim tem que ser, para que não haja anarquia. Mas lá na Câmara, aquele bordel de 5ª categoria, porque a comparação, eu acabo ainda trazendo um efeito colateral para os bordéis, é claro, porque pelo menos eu acredito que exista mais moral, mais ética, mais responsabilidade dentro de um cabaré do que o que eu estou vendo nessa Câmara Municipal de Guapé. Enquanto contrataram advogados de escritórios renomados, não conseguiram nem... Aí vem a vereadora, porque não conseguiu chegar a denúncia no... vocês não tiveram assessoria jurídica? O senhor Reinaldo Garcia não detém conhecimento para saber que não poderia entrar um calhamaço de folhas em uma prisão? O advogado não sabe. Mas os advogados que vocês contrataram para pagar com dinheiro público, sendo que tem um já recebendo para isso, também não sabem. Aí o processo precisa ter esse entrave por conta da incompetência de vocês. É isso. Bom, todas as críticas continuarão, como sempre, sendo bem recebidas, desde que tenham pelo menos um mínimo de coerência. Para quem quer me acusar, faça com ao menos um pouco de fundamentação. O Thiago fez isso, sabe nada que está acontecendo na minha vida. Sabe de nada. O Thiago é louco, sou.
Sou louco de amor por essa cidade, sou louco de vontade de permanecer aqui, não ter que sair daqui nunca mais e ver meus filhos crescerem felizes, ir para uma escola que ofereça uma alimentação adequada, que pague bem os nossos professores para que eles trabalhem motivados, para que cada dia se dediquem mais pela educação dos nossos filhos, porque isso vai ter um reflexo no que nós temos de mais importante. Dinheiro se ganha, se perde, mas educação dos nossos filhos, a oportunidade é agora. Fazemos o melhor que podemos, cada um de nós dentro das nossas casas. Mas o professor, na maioria das vezes, ele tem mais contato com os nossos filhos do que nós mesmos pais. E se nós não valorizamos os professores, nós vamos valorizar quem? Aí eu sou obrigado a pegar meu filho e ter que sentar com ele. Meu filho, senta aqui, deixa eu te explicar, porque o papai não vai te dar esse pacote de folhas para você levar para sua escola. É porque enquanto o papai tira daqui, político vagabundo tira de lá. Para comprar peixe, para comprar porco, para falar que vai fazer festa beneficente para o hospital de câncer, utilizando ainda a desculpa para uma causa tão nobre quanto essa, para se dar bem, para levar vantagem, para depois estar os bacanas comendo aí, né? Umas muquecas, um churrasco, os porcos da Paraguaia, às custas de quem? Às custas das folhas que deveriam ter nas nossas escolas. Ah, porque eu consegui 1,5 milhão aqui, ó, mentiroso. Você conseguiu, mentiroso. E mesmo que tivesse conseguido, o que adianta conseguir 1,5 milhão para sumir? Eu mostrei o que eu consegui. Eu questiono, eu brigo, eu levei as informações. Olha, eu consegui isso daqui lá para a escolinha da Volta Grande, consegui isso daqui lá para a escolinha do Santo Antônio, consegui isso daqui para o pré-escolar Sonho Meu, consegui isso daqui para a escola Prefeito José Procópio. Não estou vendo chegar nada, eu tenho que denunciar, ué. Eu estou trazendo dinheiro, o dinheiro está sumindo. Consegui energia fotovoltaica para Santa Casa, cadê a energia fotovoltaica? Consegui o recurso, eles não quiseram. Consegui recurso para papai, não deixaram chegar. Consegui recurso lá para o São José, não poder. Olha lá, dois períodos chuvosos. 2 anos consecutivos e aquelas casas daquelas pessoas simples que precisam de ajuda. Lá cobertas com lonas, compradas por um empresário, por um fazendeiro local. Porque a prefeitura jogou um rolo de lona lá só e virou as costas. Mas para ir lá gravar videozinho foram. O mínimo que se espera de decência era que essa Câmara Municipal colocasse o senhor Reinaldo Garcia, já que ele está habilitado nos autos. Pelo menos foi o que a Jacenir disse, né? Se eu estiver falando mentira, peço desculpas, mas foi através do vídeo que está gravado aí nas redes sociais da vereadora. Põe esse rapaz para estudar, para ler o processo. Aqui, ó, isso aqui é público. Ó, vamos fazer a transmissão? O senhor Danilo Álvaro da Silva comunica com o nosso assessor de comunicação aí, pede para ele fazer a transmissão dessa e dessa decisão. Tem estrutura para isso? Por que não usa? Poder Executivo Municipal, a mesma coisa. Ah, mas não tem perigo, né? O Devios Advocatê não vai deixar fazer isso de jeito nenhum. Mas de maneira nenhuma. Quinta-feira me estendi mais do que novamente havia previsto. Estou aqui aguardando um grande amigo, um irmão, me fazer uma visita esse final de semana. Chega hoje, espero que chegue bem, que permaneça bem aqui conosco, que através da visita dele, ele possa sair daqui renovado e nós possamos também absorver a boa energia que ele sempre traz para que nós nos possamos nos renovar também. Vou diminuir um pouco da minha intensidade, já havia feito isso, mas depois que eu tomei conhecimento desses documentos, eu falei com a minha esposa, Raíza, não dá, é humanamente impossível eu segurar tudo isso sozinho. Eu fiz tudo que precisava ser feito, eu me dediquei, eu abri mão, eu gastei gasolina do nosso carro, gastei pneu do nosso carro, gastei dinheiro com alimentação para mim, para testemunhas, para ajudar a mostrar para essa gente sedenta pela verdade. E eu não posso deixar que um incompetente de um rapaz coloque todo esse trabalho em xeque, trazendo mentiras e desinformação para os senhores. Deixem o grupinho deles continuar agindo como eles sempre agiram. A lá Karl Marx, Engels, Trotsky e essa cartela comunista. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Eles vão seguir sempre nessa mesma linha. Então não se assustem. Na língua deles eu permanecerei uma pessoa louca, insana, um machista, um taxista, qualquer ista que eles encontrarem, eles me rotularão. Cabe a cada um dos senhores terem discernimento, inteligência para separar o joio do trigo.
A política sempre foi feita por personagens. É a primeira vez na história e isso não se dá pela minha pessoa, se dá pelo nosso grupo. É a primeira vez na história que tem um grupo de quebrados, de fudidos financeiramente, mas que não estão no bolso de coronéis, que não andam por determinações de deputados de conduta duvidosa. É a primeira vez na história que vocês têm a possibilidade de caminhar com pessoas que realmente têm independência política. A escolha estará nas mãos de cada um dos senhores dentro em breve. Caso os senhores entendam que nós tenhamos dignidade, capacidade e, acima de tudo, honra para poder representá-los, seja executivo, seja legislativo, nosso grupo terá à disposição bons nomes como pré-candidatos para ocuparem o lugar desses canalhas corruptos e imundos, vagabundos que têm acabado com os nossos sonhos. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela atenção, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.